Você abre esta porta com as chaves da fantasia. Do lado de lá está outra dimensão. Uma dimensão de sons, uma dimensão da visão, uma dimensão da mente. Você está atravessando um território de matéria e sombras, de coisas e ideias. Você acaba de entrar em Além da Imaginação. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 137 no geral da série, episódio número 17 da quinta e última temporada de Além da Imaginação. Começamos a semana muito bem, né, Marcos? Porque eu acho que esse episódio é um episódio bem legal. A gente vai ter muita coisa para falar sobre ele. E está envolvido aqui um dos escritores, roteiristas que a gente mais gosta, que é o Charles Beaumont, né? Exatamente. Infelizmente, a gente tem aí na quinta temporada, o Charles Beaumont, ele já estava com sérios problemas de saúde e ele precisava que os seus roteiros fossem concluídos por outras pessoas. Nós já comentamos muito isso, inclusive tem o John Tormelin fazendo esse trabalho, né? Ele faz o trabalho de conclusão, exatamente, estava bem doente o Charles Beaumont. Uhum. Mas é um episódio bastante interessante, como costumam ser os episódios que a gente tem, né? Em Além da Imaginação, que são escritos por ele. Ele é responsável pelos episódios, assim, vários que eu gosto bastante, né? Que fazem uma análise, assim, da sociedade, né? Dos seres humanos, assim, por uma perspectiva sci-fi, né? E tal. Então isso é muito legal, né? Eu acho que aqui também ele faz essa reflexão com o auxílio imprescindível do John Tormelin, né? Ele era um craque, né? O nosso amigo o Charles Beaumont, ele era um craque. Esse é o penúltimo episódio que tem na série com o roteiro dele. Sim. O último é a Queen of the Nile, né? Que a gente vai falar em breve. E a gente vem chegando pro final de toda a série, né? Lembrando, se você chegou por aqui, caramba, você tem várias temporadas, hein? Para acompanhar os podcasts, e é bem legal que você tem para curtir. A gente nem falou o nome do episódio. O episódio se chama Number 12 Looks Just Like You. Número 12 se parece com você. É algo assim, como se fosse a sua cara, número 12. Vocês vão entender por que o nome é assim. E trata, como a gente comentou aqui, de um futuro que é um futuro distópico, hein? Muito interessante, nós falaremos sobre isso. Mas a gente vai falar já, porque a gente está em campanha aqui, precisando muito do seu apoio, porque a gente tem tido poucas esparsas doações e poucos apoios. Algumas pessoas começaram a apoiar, depois pararam de apoiar. Então, por favor, se você puder, nos apoie, tá? Vou tocar a vinheta de apoio, mas já fica avisado aqui que todo mundo vai concorrer a uma ilustração maravilhosa que o meu querido parceiro de gravação aqui, o Marcos, fez, e vai ser sorteada, uma ilustração moldurada sobre a série Além da Imaginação. Então, por favor, se você gosta do que a gente está fazendo, faça uma doação pra gente, seja pelo Padrim, seja pelo Apoia-se, seja por Pix, né, que o nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. Não deixe de nos apoiar, tá? Escuta a nossa vinheta agora. Olá, eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast. Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado pra gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito, e a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem, para poder começar a fazer lives. Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? E quem nos acompanha sabe que nosso equipamento ele é muito rudimentar, e dessa vez a gente quer tentar chegar numa meta aqui para poder pegar um bom notebook para que eu possa fazer as lives com o Marcos, fazer lives semanais, a gente gerar mais conteúdo, fazer mais coisas ao vivo, ter mais interação com os nossos ouvintes.
e espectadores. E óbvio, né, para você ter um notebook melhor, não é o computador positivo que eu tenho aqui na minha casa, é uma coisa mais cara, né? E detalhe, nem é um notebook de ponta, assim, o melhor notebook gamer, nada disso. É apenas um notebook onde eu possa fazer as lives, eu possa mostrar os vídeos, não travar, né, durante as lives. O ideal é que a gente tenha o dinheiro no local que não cobra a taxa, porque aí você estará ajudando a gente, né? E não enriquecer algum banco ou alguma, né, operadora. Na verdade, um computador melhor também vai agilizar a edição dos programas, né? Exatamente. Então, eu peço, Marcos também aqui, que você nos apoie, tá? Como você pode apoiar? Você pode apoiar pelo Apoia-se, mas o Apoia-se tira uma cota, né? Tira um valor. Ou você pode apoiar via Pix também. Nos ajude a atingir essa meta. Tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado. Fiquem todos muito bem, Marcos, se cuidem. O número 12 se parece com você ou é a tua cara, hein? Parece até uma roupa, né? Como se você falasse, nossa, aquela roupa ali parece muito contigo. E eu acho que a história vai tratar bastante disso, né? Mas antes disso, a gente gosta muito de falar sobre direção, elenco. E aqui eu acho que a gente tem um elenco que ele entrega muito, sabe? No episódio bem curtinho. A direção de um cara que a gente já gosta e já elogiou, que é o Abner Biberman, né? Você quer falar um pouquinho? Nós já falamos o Abner Biberman, vale a pena citar que ele dirigiu outros episódios da série. A gente elogiou muito o episódio The Dummy. Nossa, né? Episódio de terror, esse é muito legal. Isso, é um dos que eu mais gosto da série, enfim... É um episódio maravilhoso. Ele dirigiu também na 4ª temporada, o The Dummy é da 3ª temporada. Na 4ª ele dirigiu O Incrível Mundo de Horace Ford, que é um episódio que eu não gosto muito, mas, né? Sim. Na 5ª temporada ele dirige 2 episódios. O número 12, Se Parece Com Você, e o I Am the Night, Color Me Black, que nós ainda falaremos. Só rapidinho pra gente não perder muito tempo, porque nós já falamos bastante desse diretor em outras oportunidades. Ele dirigia filmes nos anos 50 de aventura e de policial noir. A gente até citou como ele traz um pouco da linguagem do cinema noir e do expressionismo para aquele episódio do The Dummy. E ele também dirigiu séries de western, comédia, fantasia, policial. A gente citou que ele dirigiu 25 episódios daquela série de western O Homem da Virgínia. Enfim, um cara muito experiente, muito talentoso, o Abner Biberman. Sim. O roteiro, você mesma já falou que é do Charles Belmont, com uma grande ajuda do John Tormelin. E já falamos bastante do Charles Belmont. O John Tormelin, ele é famoso por ter dirigido episódios de 2 séries, que é a Procurado Vivo ou Morto e O Homem da Lei. Eu não vi nenhuma das duas, não cheguei a ver nenhum episódio de nenhuma dessas 2 séries. E ele escreveu, nos anos 70, o roteiro de um filme para a TV do Retrato de Dorian Gray, que eu também não vi. Muito bem. É muita coisa, né? A gente não tem nem sei lá, a prerrogativa de ter que assistir tanta coisa assim, conhecer tudo, né? Muita coisa séria que apresenta pra gente também, né? Vamos lembrar que às vezes a gente procura alguma coisa sobre a série e acaba conhecendo e assistindo e tal. Sim. Bom, a gente sempre fala que os episódios têm uma grande estrela. No caso desse, a estrela do episódio é a Colin Wilcox Paxton, que é uma atriz americana que teve mais de 50 anos de carreira. Ela faleceu em 2009. Claro que nós não teremos nenhuma possibilidade de citar tudo que a mulher fez, porque ela fez muita coisa na televisão, sobretudo. Mas a gente pode destacar que nos anos 50 ela esteve nos teledramas, por exemplo, Craft Television. Ela esteve nas 2 séries do Hitchcock. O Hitchcock, A Hora do Hitchcock, e o Hitchcock Apresenta. E ela faz uma ponta no filme do Sol é para Todos, por exemplo, né? Ela faz uma ponta num famoso filme do Mike Nichols, O Ardil 22. Olha. Também. E aí ela também participa de séries famosas aí, Dr. Kildare, Rota 66, Defensores, O Fugitivo. Ela participa de um episódio de uma série, você já deve ter ouvido falar, Histórias Fantásticas. Era uma série em que todas as histórias eram do Richard Matheson.
Era uma antologia do Richard Madison. Ela participa de um dos episódios. Além disso, também ela já nos anos 60 e 70 participa de séries como Gunsmoke, Ruas de São Francisco, Os Pioneiros, séries que passaram todas na TV brasileira. Então o público brasileiro da nossa idade certamente assistiu algum episódio com ela. E ela encerra a carreira em 2003 num filme chamado Touch of Fate, que era um filme que era um veículo para a carreira da Terry Hatcher, né, de Desperate Housewives, por exemplo, né, aquela atriz do As Aventuras de Lois e Clark, enfim, famosíssima, e ela faz uma ponta nesse filme. Outro destaque do elenco é o ator Richard Long. Nós já tínhamos visto ele em Além da Imaginação no episódio da terceira temporada Person or Persons Unknown. Né? Sim, é o cara, pra quem não lembra, que um belo dia ele acorda do lado da esposa, a esposa não sabe quem é ele, as pessoas no escritório não sabem quem é ele, né? E ele discute a questão da identidade, né? Episódio até que interessante. É um episódio legal, tem uma atuação excelente dele. Ele morreu prematuramente aos 47 anos de idade. Mas a gente pode citar que ele participou, ele fez filmes, não filmes, ele fazia filmes meio filmes B nos anos 40 e 50. Ele, por exemplo, tá naquela filme que é uma tranqueira tremenda, que é A Maldição da Serpente. Não A Maldição da Serpente aquele filme inglês, né, dirigido pelo Ken Russell. É um filme dos anos 50 que é uma tranqueira divertida. Mas ele tá em um outro filme importante. Por exemplo, ele tá no filme Pacto de Honra, que é um faroeste importante do diretor Raoul Walsh, e ele contracena com Alan Ladd, por exemplo. Então, é um destaque da carreira dele. E ele também tá em séries, ele tá em vários teledramas, não vou citar todos aqui. Ele tá em séries como Clímax, ele tá... Lembra que eu falei pra você que aquele detetive Ellery Queen teve várias séries? Né? Sim. E ele está em um dos episódios de As Novas Aventuras de Ellery Queen, né? Ele também tá em Thriller, no Hitchcock Apresenta, né? E ele encerra a carreira dele em 74 num filme de horror para televisão chamado O Cruzeiro da Morte. Olha, legal, hein? Nós temos a Pamela Austin também. Ela vai fazer um papel muito importante nesse episódio. Ela foi uma atriz que teve uma carreira curta. Ela participou da TV entre os anos 60 e os anos 80. Em 88 ela se aposentou da atuação. Ela tá viva até hoje, a Pamela. Olha. E ela participou de séries, por exemplo, vou citar Caravana, James West, O Fugitivo, Columbo. E eu gostaria só de antecipar que gostei muito da atuação dela nesse episódio. Eu acho que todo mundo tem o seu momento e tá entregando uma atuação ótima. Uma boa. E tem a Suzy Parker também, que ela faz a personagem que seria a mãe da nossa personagem principal, né? Ela foi uma atriz que trabalhou entre os anos 50 e 70 na TV e no cinema. A gente pode citar que ela está em 2 filmes do Stanley Donen, o Cinderela em Paris, onde ela contracena com Audrey Hepburn, e A Casa das Amarguras, que é um filme também do diretor Stanley Donen, que tem o Gary Cooper. E também ela tá no outro... Olha, 3 filmes dele, na verdade. Ela tá num outro que é O Beijo da Despedida, que é com o Cary Grant. Então, esses são os destaques dela no cinema. Já na TV, ela participou de séries como Além da Imaginação, claro, o Dr. Kildare, com o bonitão do Richard Chamberlain, que eu não canso de falar isso, né? Mas, enfim. Ela lindo, participou da série... do Tarzan dos anos 70. Lembra aquela série que o Tarzan era o Ron L, que passava na TV brasileira? Nos anos 60, aliás. Série que passou muito na TV brasileira, né? E ela encerra a carreira dela participando de um episódio em 1970 do Galeria do Terror, do mesmo Rod Serling. Exatamente. Né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Genial. E aí, vamos lá então para a sinopse, que dessa vez é a minha vez, hein? Opa! Olha só, hoje é a minha vez. Queria comentar com vocês aqui, até depois um pouco sobre o conto, tá? Porque a gente ficou órfão de um site que a gente adorava ler, que é o The Twilight Zone Vortex,
que os caras simplesmente pararam de escrever sobre, e a gente amava, né? A gente absorvia um pouco deles assim, catava um pouquinho do conhecimento do cara, que o cara é uma enciclopédia, sabe, os caras que escrevem para esse blog, mas a gente tá caçando também, né? Mas o legal aqui da história é que é uma história, como eu falei, que é de ficção científica, e é uma história que ela leva a gente a várias reflexões. E depois eu acho que o Marcos há de concordar que ela tem uma certa similaridade com o Eye of the Beholder, né? Sim. A gente vai falar sobre isso. Mas vamos lá, a sinopse então, que eu vou tentar fazer bem rapidinho aqui. A gente começa aqui na série, o Serling até fala assim no comecinho, né, a introdução dele, que o tempo poderia ser ali anos 2000, vai, né? Que a gente tem a história de ele faz uma reflexão. Qual jovem não trocaria alegremente de rosto, um rosto simples por um rosto adorável, né? Aí a gente já fica, né? Porque beleza é uma questão é uma questão social, uma questão inculcada na sociedade, mas aqui o Serling, como, né, um homem de sua época, né, obviamente, ele se sai com uma dessa logo de cara. E ele fala assim, o ano poderia ser o ano 2000, e a gente tem no começo aqui a mãe e a filha, estão ali numa sala conversando, e você vê que numa tela tem duas figuras paradas, né? Duas mulheres assim, com uma aparência, uma que inclusive parece muito, para não falar que é igual na realidade, a própria mãe dela, e uma outra, uma moça um pouco mais jovem de cabelos loiros, né? E aí nessa sociedade aí, mãe e filha estão conversando porque está próxima aí a chegar um evento onde a filha vai passar por uma transformação. Nessa transformação, ela vai poder se libertar, vamos colocar isso entre aspas, desse corpo comum, né, e tal, e vai para um corpo que é o ideal de beleza, né, que é socialmente aceitável, né, que inclusive é um corpo que ele não tem, ele não fica deteriorado pela velhice, ele é imune a doenças, ele tem uma certa expectativa de vida aumentada, então faz algumas correções psicológicas, né. Então, é claro que para muitas pessoas isso daí é um momento muito importante, né? Mas a Marilyn, que é o nome dela, Marilyn, que vai fazer 18 anos, ela não quer passar pela transformação. E as pessoas vão começar a tentar entender por que ela não quer passar por essa transformação. A família, a mãe, o pai, né? Vamos colocar aqui que nós temos 3 modelos de pessoas, né? Existem várias aparências diferenciadas, né, Marcos? E sim 3 modelos, um masculino e 2 femininos, até onde eu saiba, do recorte. Então, quer dizer que o pai dela vai ter a mesma cara, sei lá, do leiteiro, por exemplo, entendeu? Isso. E do médico, entendeu? Porque a figura masculina tem aquela aparência. Então a Marilyn, ela não quer passar por esse processo de transformação, porque ela gosta de pensar que é importante que ela tenha as próprias características dela, que ela acha isso uma coisa superficial, ela acha isso um problema de conformidade, você é obrigado a se conformar, né? Então uma história que ela tem várias camadas, entendeu? Ela tem a camada dos papéis onde as pessoas se encontram na sociedade, sem contar que é uma história que, por exemplo, não existe ideal de pessoa de pele negra, ou então asiático. Então o episódio, inclusive, ele se coloca no que ele quer mostrar, né? O ideal de beleza é uma pessoa branca e magra e loira, e por aí vai. Então ele é muito perigoso, ele resvala o tempo todo num certo preconceito, né? Então eu vou deixar aqui porque a gente tem então esses problemas todos aí da Marilyn com sua mãe, com seu pai e toda a sociedade pressionando ela, inclusive o Dr. Rex, né? Para que faça essa transformação. Sim, exatamente. A Marilyn, o problema, ela não quer deixar de ser quem ela é. Eu acho que ela tem bons motivos para isso. Ela é ótima, ela é bonita, ela tem do jeito dela, ela tem um rosto extremamente expressivo, interessante e bonito. Não é aquele rosto de padrão de beleza de modelo. Então, e a beleza é uma coisa muito questionável e perigosa. Desculpa até só dando esse à parte. É uma coisa muito perigosa a gente tentar idealizar o que é a beleza. Porque a beleza, muito da sociedade, acaba indo para uma questão da branquitude. Você entendeu? Existem vários debates que são todos muito válidos. Então eu acho que
tanto o Charles Beaumont, que é um ótimo roteirista, até essa introdução meio atropelada do Serling, é muito perigoso, né? Porque você não vê outros estereótipos, assim, não vou nem chamar de estereótipos, né? Mas outras características que tornam os seres humanos mais plurais. Naquela sociedade, é uma sociedade branca, né? Onde a beleza ela tem a ver com magreza, né? E então é meio estranho assim, né? Até os corpos, né? Mas desculpa, continue que eu já coloco aqui. Então, mas é meio isso mesmo. Você tem aquele padrão de beleza, como você mesma falou, a pessoa branca, loira, magra e que basicamente tem uma cara de modelo, né? Enfim. E que a gente sabe muito bem que 99,9% das pessoas não se encaixam nesse padrão, isso sem citar as pessoas de outros países, das pessoas da África, da Ásia, enfim, das Américas que não são brancas, né? Mais uma daquelas besteiras americanas, né? Que você fala, putz, meu, né? Sim. Mas, essa de qualquer maneira, a gente tem essa camada, essa leitura do padrão, né, já conter estereótipos racistas ali, né, e é bem interessante isso, e acaba também tendo um pouco dessa coisa, além da aparência, né, tem essa coisa também do culto a você estar sempre bem, você tá sempre feliz. É uma sociedade que ela tem pavor ao neurotípico, né? Você ter problemas, tipo assim, você ser nervoso, preocupado, né? Ela quer colocar as pessoas numa caixinha, num moldezinho, né? Isso. Se a gente pensar, eu acho que essa distopia aí, especificamente, e a gente até pode entrar em alguns outros detalhes aí, ela tem muito mais proximidade como uma espécie de distopia capitalista do que de uma distopia como Eye of the Beholder, que era uma distopia mais de cunho fascista, né? Isso. Digamos assim. É uma distopia estética também, né? Sim, não sei se existe esse termo, né? Uma distopia estética, como Eye of the Beholder também acho que tem, né? Isso, mas pro Eye of the Beholder, o horror está em você ser diferente. Para eles, ser igual no Eye of the Beholder é tão importante ser igual que eles nem fazem questão de padrões estéticos, desde que você seja igual a todo mundo. Mesmo aqui que também. você seja... não, mas eu digo assim, lá, teoricamente, mesmo que você fosse esteticamente, digamos, para um padrão mais bonito do que a média, é ruim porque você é diferente, você tem que ser igual, né? Aqui, você falou, aqui você matou muito bem a charada, aqui é uma imposição não exatamente só de ser igual, é uma imposição estética, de corresponder a uma certa perfeição, né, estética, que é algo brutal, absurdo, e a personagem não quer, porque tem uma coisa, né, você só vai atingir a plenitude das suas possibilidades enquanto ser humano se você puder ser você mesmo. É claro que querem impor a ela que ela não seja mais ela mesma, nem em termos físicos quanto psicológicos. Ela vai ser igual a todos. E ela não quer, por mais que ela admita, o personagem admite, né, no episódio, que ela tem dúvidas, que ela tem medos, que ela tem angústias, que ela sofre, que ela tem sofrimento psicológico, como todo mundo tem, na verdade, mas ela não quer abrir mão disso para deixar de ser quem ela é. E aí vem todo esse lance do episódio, que é uma imposição social, porque eles vão muito na base, diferente do Eye of the Beholder, que você percebe que há uma imposição abertamente fascista ali, o governo exige e acabou-se que você faça as operações. Aqui, na verdade, as pessoas tentam te convencer na conversa, na manipulação, mas no fim não vão deixar você dizer não, claro, né? Vão te cercando, né? Até você fazer o que eles querem. Poxa, eu queria até falar um pouquinho sobre o conto. Claro que eu não tive acesso ao conto, mas eu tive acesso a alguns cacos do conto. Poxa, eu gosto muito do Charles Beaumont. Eu já falei tantas vezes aqui que aquele episódio, o Eled, é um dos mais belos episódios da série, né? E ele tem uma coisa que ele coloca nas histórias, um componente de horror, né? Como em Eled, por exemplo, aqueles astronautas vão chegar em um planeta que vai se revelar um cemitério, né? Onde as pessoas
ficam posicionadas em tablôs onde elas representam o que elas gostariam de ser em vida, né? Então isso é muito interessante, mas isso também é muito assustador, né? Aqui, por exemplo, o conto do Charles Beaumont é o The Beautiful People, né? Uhum. E nesse conto aqui, pelo que eu estava pesquisando, essa sociedade, essa sociedade ela já vive a poder de pílulas, né? Não depende de alimento, né? Então essa transformação, eles recebem corpo perfeito, como eu falei, vivem muito, não vão haver doenças, enxergam melhor, ouvem melhor, são mais fortes, tudo muito simétrico, né? É uma espécie de melhoria mesmo, como se fosse uma coisa meio robótica, né? Uma então, melhoria eugênica, né, diríamos. Eugênica, isso. E aqui a personagem do conto dele é a Mary, né? A Mary, essa personagem aqui, ela vai enxergando o horror disso, porque, na verdade, tem umas subtramas no conto, onde essa sociedade, por exemplo, eles fazem as crianças assistir cenas horrorosas de homens sendo dilacerados por tempestades de meteoros e tal. É meio assim, sabe, como se fosse aqueles contos, os contos da carochinha eram todos contos de horror, né? E de violência, na verdade. Depois a Disney pasteurizou tudo, né? Mas então tem esse tratamento de choque, né? Diz que a Mary, ela enxerga essa sociedade como muito mesquinha, muito insípida. Uhum. Por exemplo, os livros foram banidos. Uhum. Então, sabe, tudo. A única coisa que existe na sociedade são os noticiários e as fitas de reality shows, algo assim do gênero, entendeu? Então, acho que o cara é um visionário, entendeu? Ele quer discutir uma sociedade, claro, que tem as lacunas que o homem branco, obviamente, acaba deixando faltar, né? Mas você vê assim, por exemplo, claro que deveriam ter outras etnias, outras raças, etc, né? Essa questão de beleza não pode ser uma beleza branca, né? E tal, mas você vê que ele coloca componente de terror nas histórias dele. E isso é muito interessante, né? Porque, na verdade, ela enxerga isso tudo com muito horror, entendeu? E tal, né? E essa história, a gente vai falar sobre isso. Ela tem um final muito triste. Mas, cara, é muita coisa a ser discutida. Eu queria até, vou te dar uma palavra. Eu não lembro exatamente o nome do termo, mas essa semana eu estava lá navegando no Twitter e estava uma discussão, porque o Twitter meu Deus do céu, né? É aquela coisa, parece que é o fim do mundo, é a discussão da meia hora seguinte, na próxima hora já mudou. Mas aí tinha uma moça fazendo uma comida, um prato bonito, mas estava com decote e tal, e aí o pessoal começou a reclamar que era tipo... É um movimento aí que umas moças jovens estão fazendo de tentar fazer aquele estilo da dona de casa, sabe, antiga, né, submissa ao marido. Tem o nome desse movimento. E o pessoal achou que era isso. Só que diz a moça que não. De qualquer maneira, o que às vezes, infelizmente, o que vale é a percepção, né? Que a gente passa pela internet, pra internet. Eu que o diga, né? Muita gente tem a percepção que eu sou muito antipática. Eu não me acho antipática, né? Pelo menos. Desabafo. Mas a questão aqui é que você tem aqui, isso, Threadwife, isso, lembrei, Marcos. O nome é Threadwife, por sinal. Aqui também tem uma espécie de conformidade, entendeu? De você ser colocado num posto no teu lugar no mundo. E aqui a nossa personagem, ela não quer isso, ela não quer. Ela quer, o nome aqui na história é Marilyn, né? Ela quer ter o rosto dela. Ela tem um rosto interessante, né? A atriz. A mãe até mostra, tem um momento que a mãe mostra uma foto, né? Tá folheando um álbum, fala, olha como é que era a minha cara. Eu era tão comum, né? E ela olha pro rosto da mãe. Então, na verdade, é isso que nos faz interessantes, né? A gente ter os nossos rostos diferentes, né? A gente ter características, né? Então é por isso que muito ruim quando você vê todo mundo ir para o mesmo lado e começar a fazer as mesmas coisas e pensar do mesmo jeito e ser aquela coisa uniforme, porque o mundo não é isso, né? Então aqui o que está sendo discutido, claro que a gente tem que problematizar várias coisas, mas aqui está sendo discutido a identidade, a nossa subjetividade. Então eu acho que esse episódio, eu fiquei louca para poder ler o conto. Ele é muito maravilhoso, assim, em vários sentidos, porque é uma personagem que ela não quer se dobrar ao que é o comum, entendeu? É que nem você chegar e falar assim, olha, todo mundo tá usando calça azul, por que você não usa calça azul? Poxa, é moda,
Na verdade, é claro que é uma outra questão, que é um corpo, né? Você tem 2 modelos de corpo. Tu pode usar o corpo, esse corpo aqui, o número 8, esse aqui, o número 10. O que você acha? Tem esses 2 aqui. Mas eu não quero, eu quero ter o meu... por que você quer? Você quer ser diferente de todo mundo? Então, olha quantas coisas estão aqui nas entrelinhas, né, Marco? Eu achei muito curioso nesse episódio que as pessoas, como tem poucas... tem 2, 3 rostos ali, né? Que todo mundo tem o rosto igual, e as pessoas têm que andar com o nome escrito na roupa, pra você saber quem é, né? Como se fosse o nickname do Twitter, né? Da rede social, né? E tem um momento que eu fiquei assim, né? Que, por exemplo, ela tem um tio, né? O tio, como a gente tinha comentado, quando ela se recusa... Ela dá a entender, a Marilyn, que ela não quer fazer essa cirurgia e ela não quer ficar tomando a medicação também que eles dão. E eu até lembrei do Admirável Mundo Novo, a Soma, né? Soma. Uhum. Aquela droga que eles tomavam, né? Pra ficar sempre bem, sempre emocionalmente equilibrado. Na verdade, emocionalmente castrado, né? Mas na concepção deles ali do Admirável Mundo Novo era equilibrado aquilo. E aí, por exemplo, eu fiquei chocado com essa coisa. Pra você diferenciar o seu tio do médico que tá fazendo o seu tratamento e do outro cara do centro lá que levou você pra escolher, tem que ter o nome escrito, porque todos eles têm a mesma cara. Isso é muito deplorável, né? Ridículo, né? E propositalmente ridículo, com certeza. E exatamente. E aquele negócio, as pessoas usam até o cabelo parecido, o cabelo é igual. E usam o mesmo padrão de roupas. E é interessante como são roupas que, ao mesmo tempo, elas evocam algo futurístico, obviamente, né? Pra época, mas elas são roupas que elas não têm nenhuma característica muito chamativa, elas são roupas, tudo bem, a gente tá ali vendo uma série que é em preto e branco, mas você percebe que são roupas de cores neutras, que elas são justas ao corpo, elas não têm nenhuma característica que possa definir o estilo de se vestir também. A cenografia, são aqueles locais geométricos, assépticos, onde não há nenhuma espécie de decoração. Não sei se você notou, certamente notou também isso. Uhum. Inclusive o lugar, esse cenário já foi usado muitas vezes. Inclusive no episódio que a gente falou recentemente, aquele lá do casal que se desencontra, o cara vai pro espaço, né? The Long Morrow, né? É o mesmo lugar, dá pra ver claramente, né? A mesma porta, umas colunas assim muito abertas, né? Essa sociedade futurista imaginada ali pelo Rod Serling, pelo fotógrafo e tal, ela tem essa relação de arcos longos, né? De salas gigantes, né? É uma coisa da proporção. Inclusive, eu assistindo ao episódio, me remeteu muito ao Admirável Mundo Novo. Na verdade. Visualmente aquilo evocou pra mim bastante do que seria, né? Poderia ser uma adaptação do Admirável Mundo Novo. Agora, como você mesma falou, né? E aí eu também... Esse episódio ele conversa, como a gente já tinha comentado, com o Admirável Mundo Novo e com o Eye of the Beholder. E eu acho interessante, ele na verdade de certa maneira recicla algumas ideias do Eye of the Beholder, se bem que o Eye of the Beholder não é um texto do Charles Beaumont, é um roteiro original, se eu não me engano, do Rod Serling, né? Sim. Mas aqui o Charles Beaumont tem o conto, mas no roteiro para a série acaba sendo reciclado algumas ideias que a gente viu no Eye of the Beholder. Tem uma espécie de, digamos assim, uma certa proximidade. Sim, sim. Queria até contar também um pouquinho mais da história, né? Porque o que acontece aqui com a nossa personagem, com a Marilyn? A mãe, né, vai levar ela para o tal do Dr. Rex, né? Porque fica todo mundo chocado. A amiga, inclusive, né? Chega pra ela e fala assim: olha, por que você não quer? O que você tá fazendo? Né? Fica todo mundo tentando convencer e sem entender por que ela tá querendo fazer isso, né? Ela não quer perder a identidade dela. Só que levam ela pro Dr. Rex. O Dr. Rex tá tentando conversar com ela também não quer. Só que ela meio, né, Marcos? Ela meio que foge, né? Não tem isso? Né, ela é levada pro psicólogo e tal, as pessoas explicam os benefícios e tal,
Mas o que acontece, o episódio não tem tantas coisas, como eu posso te dizer? Reviravoltas. Ele não tem muitas reviravoltas, entendeu? O que ele entrega rápido, ele é meio incisivo, entendeu? Uhum. Eu até fico com a impressão que daqui viria uma ótima série. Daqui, entendeu? Tipo assim, se existisse, por exemplo, um movimento das pessoas que, como o Merlin, não querem passar pela transformação, sabe? Como em Admirável Mundo Novo, não tem os selvagens, né? Então você ter, assim, colunas de pessoas que não admitissem essa espécie de sei lá, de obrigatoriedade, né? Com essa sociedade que é uma distopia, é uma sociedade que não dá chance para as pessoas terem identidade. Né, que quer comandar as pessoas dessa maneira. E aqui a Merlin, ela vai, inclusive o médico, o Dr. Rex, né, ele fala com o professor Sigmund Freud, olha o nome, Sigmund Freud, que ele afirma que a transformação, ela se justifica, né, vai ter uma pessoa falando isso, que é pelo fim da guerra, né, o fim do ódio na sociedade, que trazem muitos benefícios, não é somente a mudança de aparência, né. E a Merlin, ela continua protestando e eles acabam confinando ela no quarto do hospital contra a vontade dela, né? E ela acaba tentando fugir, não é verdade? A amiga dela, a Valerie, que obviamente já passou pela transformação, ela, sabe, é interessante a atuação dessa moça também, que obviamente mais pra frente vai ser ela mesma, né? Que ela não mostra nenhuma reação, sabe, emocional aos protestos da Merlin. Mesmo quando ela tá chorando, entendeu? Ela não reage, porque para ela aquilo é uma aberração, né? E tal, né? Então você vê que tá todo mundo contra ela. Na verdade, ela não tem para onde fugir. Ela mesmo tentando fugir, ela acaba parando aonde? Que triste, na própria sala de cirurgia, né? E o doutor acaba, sim, fazendo operação nela. O desfecho do episódio, até pra gente poder falar de outros filmes e tal, de algumas relações, é um desfecho muito triste, porque aqui, como eu falei, são 3 aparências que existem ali, e ela tá ali, tipo, o pai conversando, aí chega o médico conversando, e daqui a pouco quem chega? A própria, né? Ela vai chegar a Marilyn com a aparência da amiga dela. E ela chega toda contente, então as pessoas ali olhando, sorrindo, né? Felizes porque finalmente agora ela cedeu, né? A essas melhorias, entre aspas, ao procedimento, né? E é um resultado muito positivo, né? Que eles acham, né? E no final, dá vontade de chorar com o final, porque ela, a própria Marilyn para no espelho sorrindo, né? Contente. A amiga lá atrás, que tem a própria face dela, e ela fala assim, ai, sabe o que é melhor de tudo aqui, que eu mais gostei? Eu pareço com você, Val. E cara, né, eu acho um final, é um episódio difícil, se você parar pra pensar, né? Sim. De você terminar ele, de você, sabe, que ele tem que deixar uma sensação de desconforto. O propósito dele é te deixar refletindo sobre isso, né? Sim, isso me lembrou muito o final das distopias, por exemplo, o 1984, quando o personagem ali, o principal, ele fala, eu finalmente amava o grande irmão, e a gente sabe que ele tá perdido, né? Ou quando a gente, no final do Admirável Mundo Novo, né, com a morte do Selvagem, por exemplo, o episódio inteiro é construído esse contraste das características muito pessoais e muito únicas que ela tem e das pessoas que já passaram pelo procedimento para apagar tudo que elas têm de único e que torna o que elas são. E a gente vê ao longo do episódio todo esse contraste. No fim, quando a gente vê ela plenamente integrada nessa sociedade asséptica, né, e eugênica, e ela conseguiu, e apagaram tudo que ela tinha que fazer com que ela fosse ela mesma, muito triste, realmente, e enfim, mas eu diria que pra gente ter o máximo do horror de uma situação, a situação não pode acabar bem, né? Nossa. Não, eu tava vendo aqui, né, a pessoa falar um pouquinho sobre o conto, depois eu posso até deixar o link pra você, se eu lembrar, né? A pessoa coloca assim a reflexão dela na hora que ela entra na sala de cirurgia. E é muito triste, né? Que ela fica pensando, né? Assim, aquele, sabe, pensamento desesperado, né? Todas as pessoas bonitas, né? Olha seus corpos, que não são seus corpos. Olhem suas pernas, mas foram feitas
né? Foram criadas, as suas vozes, os seus risos são vozes fabricadas, risos falsos, seus gestos são todos modelados. Aí ela pergunta, o que você vai fazer comigo? O médico fala, tudo isso já foi explicado para você. Não, comigo não. Aí, aí ele fala para ela assim, você quer ser uma rejeitada? Né? Pode deixar que a gente vai cuidar disso. E é assim que termina, sabe? Cara, tem até uma piada, acho que é uma coisa de americano, que diz assim, que o verdadeiro horror, ou não, né, não sei, é a gente chegar em casa e descobrir que alguém roubou todos os nossos móveis, porém substituiu por coisas exatamente iguais. Não são seus móveis. Né? Então eu acho que aqui também tem a questão da estranheza, né? Nessa história aqui também, que caramba, deixa uma pedra, né, no estômago, é muito estranha, né? Sim. É um episódio que, embora ele tenha alguma coisa de derivado, ele é muito eficiente e bastante tocante. Eu gostei bastante. Isso me lembra um pouquinho também, não é minha recomendação, até porque eu já recomendei. Mas você lembra daquele filme As Noivas de Stepford? Acho que é Stepford, que tem um filme dos anos 70, depois teve um remake com a Nicole Kidman, que eles transformavam, mas aí é uma distopia, como é que eu posso dizer, que tem um viés feminista, né? Que aí transformava as mulheres, todas as mulheres frustradas, neuróticas e tal, em mulheres perfeitas, servindo seu marido. Sabe, tem algo disso também. Essa época foi muito frutífera, né, para o sci-fi, né, para discutir coisas importantes, né. Então é uma pena, às vezes eu sinto que me falta hoje em dia essa profundidade nas discussões de algumas séries, sabe. Sinto isso um pouco, né, coisas que ficaram aí nos anos 60, 70, né, que eu sei que existe, obviamente eu estou negando, mas eu sinto que falta um pouco mais dessa discussão. Eu também sinto, infelizmente. Tem séries como Severance, talvez, né? Severance, sim, ótimo exemplo. Que acaba tendo uma profundidade para discutir certos assuntos, né? Mas no caso aí das esposas de Stepford, né? E você tem essa coisa do final depois da guerra, que as mulheres foram trabalhar nas fábricas, as mulheres foram participar porque os homens estavam na guerra, né, os maridos, e aí depois, quando a guerra terminou, teve esse esforço extremamente autoritário e hipócrita de falar, agora voltem pros lares, né? Volte para o seu papel na sociedade, isso. Vai servir ao seu marido, né? Isso é tudo muito cruel, né? É você dar a liberdade para alguém e depois falar, olha, tá tomada a sua liberdade, né? Então é por isso que eu sou feminista, viu, gente? Porque não, né? A pessoa percebe que ela consegue fazer o mesmo trabalho que um homem de maneira tão bem ou melhor, que ela é um ser humano. Elas foram para as fábricas, lembra? Isso. Elas fizeram um trabalho assim, viraram assim, o que sustentou a sociedade, né? Isso. Muitas vezes. A pessoa percebe que é um ser humano plenamente capaz, né, de fazer o que quiser, mas aí fala, não, você já deu de você ser livre, pode voltar. E detalhe, não é que o nosso trabalho em casa não seja relevante, hein? E é trabalho, hein? É que tem gente que olha para o trabalho que a gente tem em casa de cozinhar, de limpar e tal, e acha que não é trabalho. Isso é uma aberração, hein? Tanto é trabalho que já teve mulher que ganhou direito legal aí de se aposentar por isso, hein? Então isso né? Tem muita coisa tem que ser discutida, né? A sociedade tem um machismo estrutural, né? E aqui tem uma história que eu acho que ela também dá para fazer uma leitura feminista, né? Com essas mulheres todas, assim, com essa aparência magra, né? E tal. Né? E os homens, que na verdade é sempre o homem, né? Isso é bizarro. Imagina você um dia... apesar que você não tem reações, né, emocionais a isso, você transa com um cara que tem a cara do teu pai, por exemplo. Complicado. Só tem um nome diferente, que é o teu marido. Porra, ou parece teu irmão. Oxe, sai pra lá, meu irmão. É interessante, mas é muito bizarro, né? E tal, tem várias questões aqui. Essa imaginação aqui do Charles Belmonte é muito curiosa, para dizer o mínimo, né? Valeria muito ter mais né, produção audiovisual sobre séries e tal, que todo mundo quando fala de ficção científica e distopias é sempre 1984, Admirável Mundo Novo, né? Fahrenheit 451,
e tal. E eu acho que aqui também a gente tem aqui o molde de uma distopia terrível, né? Que é a da aparência física, né? Que de certa maneira eu acho que ela bebe de todas essas um pouco também, né? Já que todas essas distopias elas têm a coisa do comportamento, né? De não ter emoções, não é? Então, pois é. Uhum. E aí, podemos passar para as recomendações. Bora lá então passar para as recomendações. O que você separou para recomendar para a gente hoje, Marcos? Uhum. Eu gostaria de recomendar o filme que foi feito em 1980, uma adaptação do Admirável Mundo Novo, dirigido pelo Burt Brinkenhoff. Eu sempre tenho dificuldade em falar o nome desse diretor. E tem o Keir Dullea no elenco. O Keir Dullea, talvez as pessoas lembrem que é o protagonista do 2001 Odisseia no Espaço, né? Ai, caramba. Sim. O astronauta que não é... que faz as caretas. Não é morto pelo computador Hall, mas vai acabar sendo, né, transformado pelo monolito em, sei lá, a gente não sabe exatamente o que, né? No que o monolito transforma ele, né? Mas enfim, é uma adaptação muito interessante. Eu assisti, sei lá, talvez 30 anos atrás. Chegou a passar na televisão aqui, mas eu sei que me impressionou muito. E eu tava lendo comentários e tudo mais, e fui rever alguns trechos também, e realmente é muito interessante a forma como essa história é contada, e é chocante até hoje. A forma como há uma manipulação interessante, há uma manipulação midiática, uma manipulação de medicamentosa nas pessoas, muito dos elementos ali que tem no livro realmente, e muitos dos elementos que a gente tem na maneira como as pessoas, como na verdade a própria sociedade tenta fazer a gente ficar domesticado, né? Estão presentes ali nesse filme, vale muito a pena assistir. Tem legendado no YouTube a Brave New World, Admirável Mundo Novo, de 1980. A qualidade da imagem não é, né, aquilo... Não remasterizaram ainda, né? Não remasterizaram, mas dá pra assistir, tem legenda, tudo direitinho. Nossa, eu acho que até a gente comentou em alguma ocasião, e eu lembro, sabe por quê? Porque saiu uma série, só uma temporada, lembra? Uhum. Que eu falei pra você que eu adorei a série. Deixa eu só afastar a gata aqui. Eu falei pra você que eu adorei a série, mas aí depois não fizeram segunda temporada. Eu acho uma história fascinante, sim, sabe? Uhum. Tem roteiro do Grant Morrison, né? Isso, não, e eu tava lembrando assim que eu gostei pra caramba. Muita gente não gostou, mas eu gostei bastante da série. Eu gosto de ficção científica, né? E essa versão aí eu até deixei linkado abaixo na publicação, tá lá no nosso site. Eu postei essa série nova, que eu acho que tava disponível pra assistir na Globoplay. E aí eu peguei e coloquei o link dessa série que você comentou agora aqui, do filme, na real, né? Uhum. Que você comentou aqui e tal, porque eu não assisti ainda, Marcos, você tem que ver. Uhum. Sim, sim. Legal. Muito bom, cara. Eu acho uma ótima recomendação, né? E eu vou recomendar uma coisa super chuva no molhado também. Eu vou de Gattaca, né? Engraçado que episódio passado eu recomendei outra coisa desse diretor, o Andrew Niccol, né? Eu acho que Gattaca é um dos filmes mais maravilhosos, assim, que existem, assim, para discutir a questão que a gente tá apontando aqui, sabe? Vai ganhar uma série. Vai ganhar uma série, né? Eu fiquei boba com isso, né? Uhum. Tô torcendo pra dar super certo, porque eu não sou daquela que torce o nariz, não. Eu quero mais é que dê muito certo e tal, e que seja super legal, que traga a discussão de novo, né? E eu lembro que a gente conversou com o nosso amigo aí, que já partiu, né? Com o Lucas Amura, amava tanto Gattaca, porque tudo em Gattaca é incrível, né? O tema, a própria música de Gattaca, né? A gente fez um daqueles podcasts musicais e o Lucas recomendou a música de Gattaca, sabe? Então, vou ver se eu deixo o podcast aqui. A gente fazia, né? Uns podcasts de playlist e tal, playlist de filmes. E Gattaca tem, nossa, músicas maravilhosas, assim, de um cara genial, né? E, pra quem não conhece, Gattaca é um filme, um suspense distópico, né? Onde você tem as pessoas têm a questão da eugenia, né? Porque eles mexem nos dados genéticos, né? Para que só nasçam pessoas, vamos colocar assim, né? Entre aspas, perfeitas, sabe? Sem doenças, sem problemas
sei lá, cardíacos, pessoas altas, e por aí vai, né? Tem uma discriminação genética, é o nome disso, né? E tal. Então, desses personagens aqui é o personagem do Ethan Hawke, que ele é um cara que o sonho dele é ser um astronauta, né? Dele conseguir ir para uma nave espacial, e só que ele não pode, porque ele é considerado um dos, olha os nomes, inválidos, né? Porque ele nasceu sem essa manipulação genética, né? Já o irmão dele não, ou seja, o irmão dele é um cara importante, tudo, e ele é um cara que para ele foi definido, inclusive profissionalmente, ele ser, eu acho que, sei lá, limpador, né? Um negócio assim, né? Uma empresa de limpeza, e justamente do local onde tem esses lançamentos dos foguetes, né? Das naves, né? E, cara, vai ter toda uma história de como ele vai burlar essa situação toda, né? A coisa da investigação, porque estão rolando os crimes também. E, cara, é sem palavras, assim. É o Ethan Hawke, a Uma Thurman, tem o Alan Arkin, o Jude Law, é importantíssimo o personagem dele. Uhum. Tem o Ernest Borgnine no filme, né? E você vê, cara, que é um filme lindo de doer. E, cara, eu tinha esquecido que o Lucas, né? Esse colega da gente, né? Ele comentou na época que o filme também é falado em Esperanto, né? O filme é falado em inglês e Esperanto, né? Porque nem sempre tem esses filmes assim que tem uma dublagem para uma língua que lembra, né? É uma língua que queriam popularizar, que ela fosse falada no mundo inteiro, né? Que pena que isso não foi possível, né? Não sei quantas pessoas são falantes de Esperanto, né? Ou se essa ideia morreu, né? Eu sei que é um filme maravilhoso e é muito interessante assistir esse episódio aqui e depois assistir o Gattaca, né? E tô torcendo pela série também, claro. There is a fifth dimension. Beyond that which is known to man. It is a dimension vast as space. Então vamos lá, né? Hoje é minha vez de escolher música. E eu só posso falar para vocês, né? Que eu vou escolher uma música maravilhosa de uma mulher incrível chamada Cláudia, né? Que é uma música famosa, né? Você deve conhecer aquela deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso demais desabafar. Então eu gosto muito dessa música. Eu acho que tem esse grito, né, preso na garganta, né, de todas as mulheres que elas não querem ser contidas, né? Não querem ficar enclausuradas dentro de si aqui como a nossa personagem. Então eu acho muito legal e é a minha escolha no final. Uhum. Eu também acho essa música muito bonita. Beleza. E é isso, né, gente? A gente fez aqui o comecinho de semana um podcast com um episódio ótimo. Espero que vocês procurem os detalhes dele assim e tal. Quem tiver acesso, eu não vi isso saindo no Brasil, né, Marcos? Já pensou, mas deve ter com certeza. Em inglês eu sei que tem. Tem livros de contos do Charles Belmonte. Uhum. Que você já tinha que sair, deve ter em Portugal. Se você for de Portugal e estiver escutando a gente, manda pra gente. Se estiver saindo em Portugal. Porque eu sou louca pra poder ler os livros de contos do Charles Belmonte. Que eu sei que tem em inglês, mas eu nunca vi em português, não, né? Mas eu tô muito curiosa, assim, é uma pena quando a gente pensa o que o cara tava passando na época, né? E é isso, né? Vamos chegando ao finalmente aqui, falando pra vocês, muito obrigado, né? Obrigado por estar com a gente na Zona Crepuscular. Lembrando, por favor, né? A gente vai recordar no finalzinho, participe da nossa campanha, viu? A gente precisa muito de você. Assim, se você, até para poder entregar para vocês um trabalho mais rápido, renderização de vídeo melhor, mais lives da gente com webcam, né? Não só com fotinha, como estamos fazendo lá na Twitch. Me sigam lá na Twitch, por favor, tá? O link tá logo abaixo aqui na descrição. Porque terça-feira estamos fazendo um review maravilhoso sobre a série Hannibal. Estamos na primeira temporada. Se você está escutando isso no futuro, pode procurar o podcast, tá? Que tem um podcast muito legal chamado Festim. Tá? É só procurar assim, ó, Festim, análise sobre a série Hannibal. Tá saindo no Spotify, na Aurelo. Então você pode escutar no podcast, porque eu acho que a Twitch, com o tempo, ela vai apagando os vídeos, tá? Porém, apareça que eu gosto de ter
audiência quando eu tô na terça-feira conversando com as pessoas, sabe? É importante pra mim, ó, se vocês quiserem assistir, eu tô acompanhando ali pela Amazon Prime, né, pelo streaming da Amazon Prime, e tá sendo maravilhoso. Tô vendo coisas que eu não tinha visto da primeira vez. Então recomendo de todo o coração vocês assistirem na Amazon Prime e depois virem aqui na terça-feira, tá? Porque eu tenho a numeração certinha do episódio, eu acho que agora eu acho que eu fiz o 8º, acho que o próximo agora é o 9º. Então dá pra você assistir e depois vir aqui conversar comigo na Twitch, escrever no chat, dar a tua impressão, tá certo? E na quinta-feira, né, Marcos, a gente tá lá no Caô Crimes também, né? Estaremos lá sempre tentando desvendar crimes misteriosos e chegar à verdade dos fatos e levar os culpados à justiça. É puro caô, né? Isso daí é o Caô Crimes, é um programa onde a gente inventa crimes, né? A gente escolhe a arma do crime, tudo por sorteio, na hora, época, local do crime. É uma coisa bem legal, viu? As pessoas estão gostando bastante e também sai em podcast. Não ia sair, mas também está saindo. Então, é só me seguir lá na Twitch que você recebe o alerta quando eu entrar online, tá? E, claro, lembrando, eu comecei a falar, não terminei, participe da nossa campanha, tá? Por favor, você doando a partir de R$10, você já participa do sorteio. Tem muita gente, viu, que está na listagem, estou atualizando sempre. E se você puder nos apadrinhar mensalmente, a gente agradece, porque mensalmente também é uma garantia que a gente vai poder pagar o nosso site, né, pagar as coisas, as dívidas referentes a você poder ter a manutenção do podcast, internet e tudo. Então, por favor, nos ajude, nos apoie, tá? E eu venho finalizando aqui o podcast, falando que a gente encontra então na sexta-feira agora, né, que é quando sai outro programa. E beijão pra vocês. Se cuidem, viu? Opa, fiquem muito bem. Cuidem-se. Beijinho, tchau, tchau. Tchau.